Na era das fake news e da pós-verdade, entender o que é desinformação e como ela contribui para o fenômeno do delírio coletivo nunca foi tão urgente. Quando olhamos atentamente para isso, percebemos que desinformação e delírio coletivo se retroalimentam, isto é, um alimenta o outro. E ambos moldam comportamentos, crenças e percepções sobre a realidade e até mesmo sobre a democracia. Uma relação que levanta muitas dúvidas, o que leva um grupo a mergulhar em um delírio coletivo. Como a desinformação se torna um terreno fértil e motor poderoso para a criação de uma ilusão em massa. E por que é tão difícil se livrar dessa teia que emaranha nossa percepção de realidade? Essas não são simplesmente questões teóricas, mas realidades que enfrentamos todos os dias. Vamos responder estas e outras questões, além de compreender essa imbricada relação entre desinformação e delírio coletivo, buscando também alternativas para desatar esse complexo e complicado novelo. Um tema complexo, denso e extremamente atual. O delírio coletivo é uma mentalidade que se espalha de forma quase viral, onde um grupo de pessoas passa a compartilhar uma ilusão ou uma crença infundada. Ele não é algo novo, há registros históricos de reações psicogênicas de massa, onde populações inteiras desenvolveram sintomas ou crenças sem uma base real para elas. Isso pode ser visto neste vídeo já produzido no canal. Então, para saber mais, clique no link acima. A diferença é que hoje a desinformação, especialmente nas redes sociais, é usada como uma ferramenta para alimentar e ampliar esses delírios, muitas vezes com objetivos específicos e até mesmo manipuladores. Quando digo delírio coletivo, não estou falando de algo passageiro, de uma ideia engraçada que corre na internet e depois desaparece. Falo de algo muito mais profundo e enraizado, algo que move multidões e cria realidades paralelas nas quais grandes grupos de pessoas se fecham. O delírio coletivo mostra uma coisa muito importante. A realidade que percebemos é, em grande parte, construída por aquilo que acreditamos. Quando um grupo de pessoas começa a acreditar firmemente em algo, por mais absurdo que seja, essa crença ganha uma força inacreditável. E uma vez que se estabelece, é muito difícil de ser eliminado. Parece algo intangível, mas basta um pequeno impulso e uma ideia irracional pode ganhar vida própria, passando de pessoa para pessoa como um vírus. Agora você deve estar se perguntando, aonde que a desinformação entra no meio dessa história? Bem, a desinformação é uma das questões catalisadoras do delírio coletivo. Vivemos em uma época em que informação está em qualquer parte, onde qualquer lugar que a gente vá tem informação. Parece que nunca foi tão fácil alcançar conhecimento, não é? A verdade é que essa mesma facilidade de acesso pode se tornar uma armadilha, porque não temos tempo ou até mesmo disposição para verificar tudo o que vemos. Imagine que você recebe uma notícia dizendo que uma pandemia está começando em um país distante. É alarmante, mas como você não tem como verificar de imediato, então compartilha com alguns amigos para que eles também fiquem atentos. Esse ato aparentemente inofensivo já é um primeiro passo em direção ao delírio coletivo. Agora imagine que milhões de pessoas compartilham essa notícia e que no fim ela se prova falsa. Mesmo assim, o impacto já foi gerado. A ideia foi plantada e um medo instaurado. Para entender como a desinformação molda esses fenômenos, é preciso entender o que ela realmente é. Desinformação vai muito além de fake news ou de um simples conteúdo falso. Ela é uma prática intencional de criar, manipular ou distorcer informações para gerar impacto, seja para criar dúvida, medo ou um senso de urgência. A Unesco e a PNUD a definem como conteúdo falso, manipulado ou enganoso, criado para causar danos à paz, aos direitos humanos e ao desenvolvimento sustentável.
E esses danos, embora pareçam abstratos, na prática destroem a confiança pública e distorcem a percepção da realidade. Há décadas vivemos uma crise de credibilidade. As instituições tradicionais que historicamente validavam a verdade, como a imprensa, cientistas, intelectuais e figuras públicas, estão cada vez mais desacreditadas. O problema não é que a verdade deixou de importar, mas sim que as pessoas estão perdendo os pontos de referência sobre o que é verdade. Esse contexto faz com que, ao invés de uma verdade compartilhada, tenhamos várias verdades individuais. Como disse o pensador Michel Serres, o conectivo substitui o coletivo. Cada pessoa se torna a dona da sua própria verdade, o que pode ser encantador, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso. O impacto disso na democracia é devastador. Quando a desinformação ocupa o lugar da informação confiável, temos uma erosão da esfera pública, uma ameaça aos direitos humanos e uma polarização crescente. As fake news ou fatos alternativos acabam se tornando quase insígnias de identidade de alguns grupos, o que leva a uma fragmentação da sociedade. E nessa fragmentação, o delírio coletivo encontra terreno fértil. E já retratamos esse fenômeno neste vídeo aqui do canal. Para saber mais, clique no link acima. Mas não estamos aqui para discutir apenas teorias. Quero que você pense nos efeitos reais dessa desinformação. Pense na vida de pessoas que tiveram suas reputações destruídas por causa de fake news. Pense em comunidades que passaram a desconfiar de seus vizinhos porque alguém disse que eles pertenciam a um grupo suspeito. E é aqui que começa o ciclo do delírio coletivo moderno. Tudo isso se baseia numa ideia enganosa naquilo que chamamos de pós-verdade, onde os fatos são menos importantes do que as crenças pessoais. No passado, o conhecimento era algo mais centralizado vindo de instituições de autoridade, como escolas, universidades. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar dono da informação. Entretanto, nem todos estão preparados para discernir o que é verdadeiro do que é falso. Vejamos alguns exemplos. As fake news de que a Terra é plana ou as diversas teorias conspiratórias são exemplos clássicos de como um delírio coletivo pode ser sustentado e até amplificado pela desinformação. Quando cada pessoa passa a acreditar apenas nas informações que reforçam suas crenças e ideologias, o resultado é um ambiente polarizado, onde minhas verdades se tornam opostas e até superiores às dos outros. E para muitos, confrontar essas crenças é praticamente como atacar a sua própria identidade. A construção dessas verdades individuais é intencionalmente fomentada pela desinformação. Hoje a velocidade da informação é tamanha que, como o filósofo Franco Berardi coloca, a recepção já não consegue acompanhar a produção de novas informações. E é aí que a desinformação se alastra rapidamente, criando um certo descompasso entre emissores e receptores. O famoso enxugar o gelo resume bem o que acaba acontecendo com as agências de checagem, que lutam intensamente para conter essa enxurrada de falsidades. Esse assunto está tão interessante, tão próximo a gente, que a gente chegou aqui e eu não me apresentei. Se você está chegando aqui pela primeira vez, chegou via buscas do YouTube, buscas do Google por este tema, então você chegou no lugar certo. Eu sou André Carvalho, aqui é o Para Princípio de Conversa, o nosso espaço onde debatemos, levantamos questões importantes da nossa sociedade contemporânea. São temas que nos afetam muito, são inquietações que a gente precisa estar ciente e consciente delas. A professora e filósofa Marcia Tiburi descreve o delírio coletivo como uma mentalidade psicossocial, uma forma de compensação psicológica, onde a realidade é substituída por uma ilusão compartilhada. Em muitas situações, atacar e questionar o outro se tornam ações que reforçam a própria visão de mundo e, de certo modo, garantem uma forma de validação. Isso ajuda a explicar como as dinâmicas de desinformação, como nas redes sociais, acabam não só espalhando verdade, mas sustentando e ampliando comportamentos polarizados. E por que caímos tão facilmente nessa armadilha? Porque a desinformação fala diretamente ao nosso emocional, aos nossos medos, nossas raivas
e até mesmo nas nossas esperanças. E se você pensa que é imune a isso, muito cuidado. A desinformação é construída exatamente para parecer convincente, para tocar em temas que mexem com nossos sentimentos mais profundos. Por exemplo, durante a pandemia, surgiram inúmeros boatos e teorias conspiratórias sobre a origem do vírus e as motivações por trás das vacinas. Para quem estava em uma situação de medo e incerteza, esses boatos pareciam respostas. Era reconfortante acreditar que havia uma explicação simples para tudo aquilo que estávamos vivendo. Porém, essa simplicidade muitas vezes mascarava uma narrativa muito mais distorcida, construída para manipular e não para informar. E aí está um ponto crucial. A desinformação não é só uma falta de informação correta. Ela é uma narrativa construída para manipular. E ela é feita para ser atraente, para parecer lógica e plausível. Nós, seres humanos, somos naturalmente atraídos por histórias e explicações que nos dão a sensação de controle. Então, quando alguém nos apresenta uma explicação pronta para algo complexo, é natural que sintamos vontade de aceitar. E agora, como é que a gente sai desse ciclo? Como é que a gente pode combater a desinformação e poder sair de ciclos de delírio coletivo? São perguntas, de fato, muito difíceis. Não existe uma resposta simples, mas eu entendo que a educação pode ser o primeiro passo para a gente conseguir alcançar nosso objetivo. Não a educação formal necessariamente, mas aquela voltada para que a gente alimente o nosso espírito crítico, nosso pensamento crítico. Precisamos aprender a questionar o que vemos, a buscar fontes confiáveis e, acima de tudo, admitir que, às vezes, não temos todas as respostas. Outra coisa que pode ajudar é o diálogo. Quando nos fechamos em bolhas de informação, acabamos ouvindo só o que confirma as nossas crenças. Isso é muito perigoso porque nos torna muito vulneráveis à desinformação. Mas se nos abrirmos para poder escutar o outro e considerar pontos de vistas diferentes, começamos a construir imunidade para nos defender dessas narrativas distorcidas. No entanto, é importante entender que delírio coletivo e desinformação vão continuar existindo. Eles fazem parte da condição humana. O melhor que podemos fazer é aprender a como lidar com eles, tanto o delírio coletivo quanto a desinformação, porque assim a gente passa a reconhecer sinais e também agir de forma mais consciente. E, acima de tudo, podemos nos capacitar para sermos agentes da verdade, buscando sempre informações fundamentadas e evitando espalhar conteúdos que nós não temos muita certeza da sua veracidade. Obrigado por nos acompanhar até aqui no final. E se você achou que esse conteúdo é válido, que ele trouxe reflexões para você, então dê aquele necessário like, porque isso ajuda no engajamento, ajuda para que o YouTube entenda que este é um tema que deve ser divulgado para outras pessoas. E também compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para seus contatos, para que eles entendam que o quanto a desinformação, quanto eles estão suscetíveis a isso e como isso pode prejudicar uma sociedade, prejudicar seu entorno, prejudicar essa relação. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e de repente você pode ressaltar alguns outros pontos para a gente explorar num próximo vídeo com a mesma temática. E antes de encerrar, quero lembrar a todos que este vídeo faz parte da nossa série sobre delírio coletivo. Temos uma playlist específica sobre o assunto. Para ter acesso a ela, clique no link acima. E se você chegou até aqui, não pode perder o último episódio da nossa série sobre delírio coletivo, onde nós vamos explorar o quanto a política também é um forte elemento que fomenta o delírio coletivo. Então aproveita também, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações para você ficar sempre por dentro de debates tão interessantes quanto este. Então, por isso, te espero para um próximo vídeo. Um abraço e até mais.